Hoje falaremos sobre novidades em tecnologia, veículos elétricos e a maior atualização do Full Self-Driving da Tesla em muito tempo. Recorde de cybercabs nas ruas, SpaceX supera a Tesla no primeiro dia como empresa pública, Rivian aposta em direção autônoma e mais. Vamos lá! Hoje, a Tesla iniciou a liberação da atualização do Full Self-Driving, versão 14.3.4, e as primeiras reações são das mais positivas em muito tempo. Agora isso está disponível para testadores de acesso antecipado nos Model 3 Model Vehicles e Cybertruck. Proprietários do Cybertruck agora têm o recurso de chamada inteligente, permitindo que a caminhonete vá sozinha até eles em estacionamentos, sem ninguém dentro. Nick Cruz-Patani foi um dos primeiros a testar e chamou isso de seu próprio valet pessoal. Isso já estava muito atrasado. Esse recurso foi prometido desde o início do Cybertruck e vendido com o pacote de direção autônoma da Tesla, então é bom ver que finalmente está chegando. Agora há uma opção de parada rápida que substitui a antiga opção de parada na calçada no modo de direção autônoma. Em vez de parar em um local aleatório, ela foca na entrada real, como um desembarque ou corredor de estacionamento. Você ganha um novo botão para adicionar paradas na rota, e os visuais estão mais parecidos com o app Robotaxi, com pop-ups de destino e notificações de chegada. O perfil de velocidade agressivo Mad Max está de volta e agora lida melhor com mudanças de faixa no trânsito urbano denso. No primeiro dia, testadores relatam que a indecisão em baixa velocidade sumiu. A trepidação do volante e as frenagens frequentes em áreas de construção, comuns na versão anterior, foram corrigidas, e o sistema agora reconhece luzes piscando em cruzamentos movimentados com mais confiança. A principal regressão percebida é que ele perde algumas curvas, principalmente em saídas de rodovia em áreas mais rurais, forçando o recálculo da rota. A Tesla pode soltar outra atualização antes de liberar essa versão para todos, corrigindo algumas questões. A Tesla agora incluiu comemorações por sequência no FSD. Quando você atinge um marco de milhas sem intervenções, como 250-500, 1.000 ou 5.000 a tela mostra confetes e uma faixa de comemoração, e um proprietário passou de 8.000 milhas sem precisar assumir o controle nenhuma vez, e foi parabenizado por todos esses marcos de uma só vez. Há troféus e medalhas ocultos no código do app, então isso pode virar rankings completos aqui. Agora, eu tenho usado isso, e não acho que transformar isso em um jogo desse jeito seja realmente inteligente. Eu entendo por que eles estão fazendo isso, e por que é divertido para quem usa o FCD o tempo todo e já tem esse tipo de comportamento, mas já me peguei deixando o carro estacionar em lugares estranhos só para manter minha sequência ativa e me sentindo menos disposto a assumir o controle em um momento em que eu realmente deveria. O objetivo do direção autônoma supervisionada é que você intervenha quando necessário, então um sistema que recompensa por nunca intervir vai contra isso. Uma estatística realmente se sustenta. O tempo de reação do FSD é de cerca de 130 milissegundos. Isso é mais ou menos o tempo de um piscar de olhos, e quase 2 vezes mais rápido do que uma pessoa reagindo a algo que vê. Então sim, o FSD está ficando muito bom, e seu tempo de reação é muito rápido, mas eu tenho um certo problema com esse recurso de sequência. Mas e você, o que acha? Deixe um comentário abaixo para me contar sua opinião. Agora, só para lembrar rapidamente, se esse é o tipo de notícia sobre tecnologia e Tesla que você quer acompanhar, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder esses vídeos. A seguir, hoje do lado do Cybercab da Tesla, um drone flagrou um recorde de 102 Cybercabs estacionados no pátio de saída da Gigafactory Texas em um único dia. Esse é o maior número já contado de uma vez. O pátio de saída é onde os carros prontos deixam a fábrica, recém-saídos da linha de montagem. Lá em Houston, cerca de 30 a 40 Cybercabs foram vistos juntos, e Houston é uma das 7 cidades que a Tesla nomeou para o lançamento inicial do Robotaxi na primeira metade do ano. Já havia Model Y usados como Robotaxi no local, então um grupo desse porte de Cybercabs sugere que o lançamento será em breve. Um amigo meu também viu 2 Cybercabs no mesmo estacionamento fazendo 2 corridas diferentes em Chandler, Arizona, que fica a cerca de 20 minutos de Phoenix. Acredito que eram 2 carros distintos em viagens diferentes, realizando diferentes tipos de testes de preparação para a Tesla antes de um lançamento ali. Phoenix deve ser um dos próximos mercados de lançamento. Eles já indicaram isso, mas a Waymo já existe lá, então é um ótimo mercado para eles lançarem, especialmente com um Cybercab dedicado, Cybercab. Os testes do Cybercab também começaram em Minnesota, com um flagrado carregando em um Supercharger em St. Paul, e esse é um estado totalmente novo para esse programa, pelo que podemos perceber. Em Las Vegas, a frota de Cybercabs operou próxima a um local onde a Tesla montava infraestrutura para robotáxis, conforme licença de Nevada para até 5.000 robotáxis. Parece que a Tesla provavelmente terá Cybercabs rodando em sua própria rede de robotáxis até o final deste ano.
Muita coisa está apontando para essa direção, mas claro, a grande diferença aqui é que não há aquele volante na versão de produção. A Tesla tem isso para os testes iniciais, mas não acho que eles vão lançar um Cybercab e realmente colocar alguém como passageiro com aquele volante ainda instalado. Então realmente precisa cruzar essa linha de chegada de ser totalmente autônomo, sem supervisão? Ao mesmo tempo, porém, realmente entregar um desses para um cliente por menos de 30 mil dólares em 2026 não parece muito provável neste momento. Eles devem manter todos internamente, apesar da alta produção. Próximo assunto. Falamos bastante do Cybercab aqui, mas essa semana vimos pela primeira vez as especificações reais, pois documentos de certificação da Tesla surgiram nos registros públicos da EPA. A primeira surpresa é que o Cybercab tem tração dianteira, algo raro na Tesla, que costuma usar tração traseira ou nas 4 rodas. Acho que agora, além do Cybercab, tudo que eles fazem é um desses dois tipos. Ele funciona com uma pequena bateria de 48 kWh a 326 volts com um único motor que gera 163 kW ou 219 cavalos de potência. Então ele foi feito para ser eficiente e barato de rodar. Definitivamente não foi feito para ser rápido como praticamente a maioria dos outros veículos da Tesla. Ele também é muito leve. O peso em ordem de marcha é de 1.413 kg mais de 270 kg mais leve que um Model 3 com um peso bruto total de 1.692 kg. Os documentos indicam uma autonomia totalmente elétrica equivalente de 673 km e 603 km na estrada, mas esses são números brutos de laboratório. As classificações reais da EPA devem ficar mais baixas, perto da estimativa anterior da Tesla, de 480 km de autonomia utilizável. Ela também obteve o certificado de conformidade da EPA, aprovação federal necessária para vender veículos legalmente nos Estados Unidos. A Tesla começou a produção em massa do Cybercab na Giga Texas no fim de abril. Já são mais de 150 unidades prontas no Texas e, com a recente autocertificação de nível 4, o lançamento público parece estar muito próximo. Também é ótimo ver que este realmente é um veículo leve e muito eficiente, e que ele foi construído levando tudo isso em consideração. Estou curioso para ver qual será a autonomia final disso, mas quando estiver operando na rede da Tesla, isso é algo com o qual os clientes realmente nunca deveriam nem precisar saber disso. Clientes que comprarem esse carro, caso a Tesla siga com o plano de vendê-lo para uso próprio ou na rede de robotáxi, saberão qual é a autonomia. Mas em um mundo ideal, uma rede de robotáxi operaria de forma totalmente autônoma, levando você ao destino sem que precise se importar ou saber o que é a autonomia real do veículo. Hoje, a Tesla registrou patente de um método mais barato para construir faróis Matrix adaptativos. Os faróis Matrix ajustam o feixe para bloquear a luz apenas onde há carros no sentido oposto, permitindo usar o farol alto sem ofuscar outros motoristas. A maioria dos modelos Tesla já tem esse recurso, mas a Cybertruck não, pois seus faróis finos não permitem um alojamento tradicional. A solução da Tesla é um filme aplicado nos faróis que escurece ou clareia em partes, reagindo ao comprimento de onda dos LEDs do carro sem necessidade de sensores ou módulos extras. Para os atuais conjuntos de faróis adaptativos, eles podem custar mais de 3 mil dólares e precisam ser substituídos como uma unidade inteira quando são danificados. Um filme desse tipo seria bem mais barato e fácil de substituir. É algo interessante, vamos ver se aparecerá em veículos futuros. Também vale notar que muitos outros carros já possuem esses faróis adaptativos, mas se eles ficarem mais baratos, pode ser algo que veremos se tornar muito mais comum em todos os tipos de veículos no futuro. Próxima notícia. A Reuters publicou investigação com base em pedidos de acesso a registros públicos sobre dados de segurança que a Tesla enviou a reguladores europeus ao fazer lobby para aprovar o FSD. Na apresentação aos reguladores na Suécia e Holanda, a Tesla afirmou que o FSD poderia ter salvo 32 mil vidas. O problema é como chegaram a esse número. Assumem que todos os veículos dos Estados Unidos, até caminhões e motos, seriam trocados por um Tesla com FSD, o que não é realista. A Reuters pediu a 11 pesquisadores independentes que analisassem a metodologia. 10 deles consideraram marketing enganoso, não um estudo sério de segurança. Órgãos reguladores nórdicos levantaram preocupações com o FSD por excesso de velocidade e sua atuação em estradas geladas, apesar da aprovação supervisionada da autoridade rodoviária holandesa em abril. Queremos ser equilibrados. O FSD mostra bons números de segurança real, e a Tesla já divulgou dados legítimos, como o relatório holandês com menos colisões. Mas eles irem tão longe a ponto de dizer 32 mil foi um exagero, e quando você está tentando convencer reguladores céticos, se apoiarem um número assim, pode sair pela culatra e prejudicar sua credibilidade, embora eles estejam sempre de olho no que seria um mundo ideal.
Isso também acontece em um momento delicado, porque a Tesla vem conseguindo aprovações país por país em toda a Europa, e uma história como essa dá aos reguladores da União Europeia mais um motivo para desacelerar antes de tomarem uma decisão final sobre aprovar ou não isso. É um bom lembrete para analisarmos com cuidado todas as nuances dos dados e da segurança fornecidos pela Tesla, pois há anos acompanhamos os dados do Autopilot. Mas quando você realmente analisava, estava comparando carros de vários anos diferentes em todo tipo de situação de condução, comparado com veículos novos da Tesla que têm os sensores mais recentes e naquele momento só estavam rodando na estrada. Agora eles estão realmente divulgando números de segurança específicos do FSD, o que é bom de ver. Mas ainda assim podemos perceber como eles pegam esses dados e mostram qual seria o melhor cenário possível com base neles. O FSD pode ser realmente seguro e a Tesla ainda pode estar exagerando na forma como vende isso, o que acaba provocando esse tipo de reação contrária. Agora seguindo com o FSD, vídeos vazados da China mostram o FSD supervisionado da Tesla, versão 14 em funcionamento. A China é um dos mercados mais difíceis para a Tesla obter aprovação total do FSD devido às rígidas regras de dados e mapeamento. Por isso, qualquer avanço lá é muito importante. O vídeo parece ser um material que a Tesla preparou para sua futura página oficial do FSD na China, ainda não lançada, por isso considerado um vazamento. O que isso sugere é que a Tesla está mais avançada no lançamento na China do que o cronograma público indica, e eles podem estar perto de ativar o serviço por lá. Encaro esse vazamento com cautela, pois já vimos muitos vazamentos falsos da Tesla vindos da China. Com sorte, a Tesla vai oficializar. Se a versão 14 funcionar bem na China, libera um grande mercado de proprietários que aguardam isso há anos. A China é um dos principais mercados da Tesla, então isso seria muito relevante. Nova notícia: a Tesla está lançando um Supercharger com unidade dobrável na Europa, com suporte para até 500 kW de carregamento. É um novo gabinete físico que ocupa menos espaço, e 500 kW superam o que os Superchargers V4 da Tesla entregam na maioria dos casos. Normalmente existe essa diferença entre os próprios carregadores V4 e o gabinete real atrás deles que fornece energia, e a Tesla até tem alguns de 500 kW aqui, mas muitas vezes nos Estados Unidos, quando você vê um Supercharger V4, ele na verdade é alimentado pelo gabinete mais antigo. Lá nos Estados Unidos, a Tesla também registrou planos para um Supercharger com 96 vagas na Califórnia, que seria um dos maiores locais individuais de toda a rede. A Xiaomi anunciou um braço robótico que conecta e desconecta automaticamente seu carro para carregamento residencial. Isso é algo que a Tesla mostrou há mais de uma década, mas nunca lançou. Ele mede só 150 mm de largura, cabendo em garagens apertadas e integrando-se ao sistema de casa inteligente da Xiaomi. Em 2014, Elon Musk tweetou que a Tesla criava um carregador que se movia automaticamente da parede e se conectava como uma cobra de metal sólida. A Tesla apresentou um protótipo funcional em 2015, mas depois desistiu da ideia e investiu no carregamento sem fio, como é o plano para o Cybercab. É curioso que a Tesla tenha apresentado isso antes, mas é a Xiaomi que está lançando. Isso ocorre com várias tecnologias, como a troca de baterias. Próxima notícia: a SpaceX agora é empresa de capital aberto e teve uma estreia histórica. A SpaceX começou a ser negociada sob o código SPCX e o IPO foi precificado em $135 por ação. Isso levantou cerca de 75 bilhões de dólares, tornando-se o maior IPO da história. A ação abriu por cerca de $150 e chegou a subir mais de 30% em certo momento, colocando brevemente a SpaceX acima de uma avaliação de 2,25 trilhões de dólares antes de fechar seu primeiro dia com alta de cerca de 19%, perto de 160. Isso colocou a SpaceX acima tanto da Tesla, que está em torno de 1,5 trilhão de dólares, quanto da fabricante de chips TSMC. Então isso foi bem louco, e a demanda aqui foi enorme. A oferta teve demanda quase 5 vezes maior que a oferta, com mais de 350 bilhões de dólares em demanda. A estreia fez o patrimônio de Elon Musk superar $1 trilhão, tornando-o o primeiro trilionário mundial. Pela primeira vez, investidores de varejo comuns de 8 países europeus podem possuir parte da SpaceX. No mesmo dia, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, foi à CNBC e falou sobre laços mais estreitos entre as duas empresas. Ela afirmou que há sinergias entre Tesla e SpaceX e que uma convergência se aproxima, o que pode facilitar a vida de Elon e intensifica a especulação sobre uma possível fusão entre as empresas. O Departamento de Estado firmou contrato de 2 anos para usar o Starlink em desastres e ações humanitárias globais, ampliando o uso da Starlink em operações governamentais. Agora já existem algumas atualizações sobre o IPO da SpaceX. Primeiro, quando foi oficialmente encerrado, incluindo as ações extras disponíveis para bancos, a SpaceX arrecadou cerca de 85,7 bilhões de dólares em receitas brutas.
Isso a torna oficialmente o maior IPO da história, superando os cerca de 75 bilhões estimados no dia da estreia. No total, a SpaceX vendeu cerca de 639 milhões de ações com Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi e JP Morgan conduzindo o negócio. E as ações continuaram subindo. Após o aumento de 19% na estreia, a SPCX subiu mais cerca de 20% em seu primeiro dia completo de negociações, fechando na segunda-feira a $192,50 por ação. Isso coloca a avaliação da SpaceX em cerca de 2,39 trilhões de dólares, ficando ainda mais à frente da Tesla. A SpaceX, claro, logo agiu como empresa de capital aberto. Hoje de manhã, eles lançaram seu primeiro foguete como empresa aberta, um Falcon 9 com mais satélites Starlink, e divulgaram um novo site para investidores. Com a abertura de capital, a SpaceX enfrentará maior pressão e escrutínio para cumprir os cronogramas ambiciosos de Elon, exigindo uma mudança real na operação da empresa. Eles têm falado muito sobre Marte há um tempo, e ao que parece, esse vai ser o objetivo principal da empresa. Por enquanto, o foco deve ser nos produtos oferecidos, como centros de dados espaciais, soluções para empresas de IA, centros de dados terrestres e, futuramente, ações para chegar à Lua. Se quiser assistir ao vídeo completo sobre a fusão entre Tesla e SpaceX, confira o link na descrição abaixo. O CEO da Rivian apresentou um plano de autonomia que vai competir diretamente com o Full Self-Driving da Tesla. Em entrevista recente, RJ Scarin já afirmou que ainda este ano a Rivian lançará a condução ponto a ponto totalmente supervisionada para todos os veículos de segunda geração e o R2. É a versão da Rivian do FSD supervisionado, lançada enquanto o SUV R2 mais acessível chega aos clientes. Depois ele afirmou que no próximo ano permitirão o uso sem supervisão, possibilitando tirar os olhos da estrada, avançando além do que a Tesla permite hoje em veículos de consumidores. Isso fortalece os planos da Rivian com a Uber de lançar até 50 mil robotáxis baseados no R2 nas ruas, com corridas pagas previstas para 2028 se a Rivian usa câmeras e lidar, já a Tesla aposta só em câmeras. Vamos ver qual método permitirá dirigir sem olhar para a estrada primeiro. Agora falando ainda sobre concorrentes de veículos elétricos, a BMW revelou o conceito M New Class nas 24 horas de Le Mans, e ele antecipa o primeiro M3 totalmente elétrico da marca. New Class é a nova plataforma elétrica e design da BMW. Este conceito é a versão de alta performance, definindo o tom para toda a linha M se eletrificar. É um carro com 4 motores, com uma dianteira muito mais agressiva, faróis e grade integrados, e uma nova assinatura luminosa tridimensional que, segundo a BMW, será incorporada aos futuros modelos M. A versão de produção, que vai se chamar M3 elétrico, é esperada para algum momento em 2027. Agora falando da Kia, eles apresentaram pela primeira vez a PV7, uma van elétrica maior. Ela é a irmã maior da PV5, que já conquistou quase 10% das vendas de vans elétricas comerciais na Europa este ano. A PV7 foi flagrada em testes nas ruas, claramente mais comprida que a PV5, e a Kia diz que ela tem o maior espaço interno de toda a sua linha. Ela usa a plataforma flexível de vans elétricas da Kia, que permite configurações para entregas, frotas ou motorhome. A produção está prevista para 2027. Vans comerciais são populares em algumas regiões, mas a Tesla evitou esse segmento de veículos elétricos. Resta saber se um dia entrarão nesse mercado. Eles já falaram sobre coisas relacionadas a isso, mas por enquanto parece que é tudo Cybercab ou Model Y mesmo. Próxima notícia de hoje. Lá na Apple, o novo beta do iOS 27 está adicionando o modo paisagem a muitos outros aplicativos nativos, incluindo Apple Music, podcasts, saúde, clima e casa. Inclui atividades ao vivo em modo paisagem na ilha dinâmica. Sozinha, essa mudança é pequena, mas muitos veem como preparação da Apple para um iPhone dobrável, pois um aparelho aberto lembra um tablet e precisa funcionar em ambas as orientações. Esse iPhone dobrável deve chegar em setembro, e dizem que a Apple ainda está chamando ele de iPhone Ultra. A Apple confirmou que 16 dispositivos antigos perderão suporte de software com o lançamento do iOS 27 e do novo macOS neste outono, deixando alguns iPhones e Macs desatualizados. Próxima notícia. Na Apple, descobrimos o que está por trás da nova Siri, e não é a própria Apple. Você já deve ter ouvido, a Apple confirmou que a Siri refeita usa modelos de IA do Google, e na nuvem rodam GPUs da Nvidia dentro do Private Cloud Compute da Apple. A Apple passou anos promovendo sua própria IA como sendo totalmente desenvolvida internamente e funcionando no próprio dispositivo, mas isso definitivamente está se mostrando diferente. Isso contradiz o discurso de privacidade da Apple, pois algumas solicitações precisam ser processadas na nuvem.
A Apple afirma que o Private Cloud Compute é criptografado e privado, mas isso se afasta da promessa de realizar tudo no próprio dispositivo. É interessante notar que eles comentam sobre o Gemini e afirmam não usar os mesmos modelos disponíveis ao público, mas sim versões feitas sob medida para a Apple. De qualquer forma, essa ajuda externa é o que finalmente está viabilizando a Siri. E eu conversei com várias pessoas que estão usando a versão beta e parece que até agora está bem legal. Mas ainda é um pouco mais uma introdução a uma IA bem integrada e fácil de usar no celular. Para quem já usa essas ferramentas no dia a dia e está mais por dentro, a integração da Siri pode não parecer tão especial. Próxima notícia de hoje. Lá na Waymo, o principal nome em robotáxis atualmente, tirando a Tesla, eles acabaram de lançar uma assinatura mensal paga chamada Premium, que custa cerca de $30 por mês. Por esse valor, você recebe embarque prioritário, espera menos em horários movimentados, 10% do valor das corridas em crédito, até 5 cancelamentos grátis por mês e acesso antecipado quando a Waymo chegar a novas cidades. Por enquanto, é apenas por convite e começa nos 3 mercados mais antigos, São Francisco, Los Angeles e Phoenix, onde a Waymo tem mais passageiros e o histórico mais longo. A conta compensa com cerca de 4 viagens semanais, sendo ideal para usuários frequentes ou quem já usa o serviço diariamente. A escala disso é real. A Waymo faz cerca de 500 mil corridas pagas por semana e quer chegar a 1 milhão. Eles buscam expandir para mais de 20 cidades simultaneamente. Waymo e Tesla não são as únicas nessa disputa. A Uber está criando sua rede de robotáxis, com várias montadoras parceiras, e defende que a combinação de motoristas humanos e robotáxis será mais flexível e bem-sucedida no futuro. Parece que está virando uma disputa entre 3, mas é interessante porque o provedor, a Waymo, também atua em outras redes como a Uber. Depois a Uber, que será uma rede que reunirá robotáxis de várias empresas, enquanto a Tesla será verticalmente integrada dos carros ao software. A Tesla está em situação distinta, pois a Waymo já cobra assinatura mensal, enquanto o robotáxi da Tesla segue restrito a Austin e com monitor de segurança no carro na maioria dessas viagens. A Tesla propõe que o Cybercab custe menos para construir e operar do que um Waymo com vários sensores, e em larga escala, isso favoreceria a Tesla. Tudo isso, porém, depende de escalar e atingir a direção autônoma sem supervisão. No momento, a Waymo é a única que realmente está cobrando passageiros nesse sentido, com uma assinatura, e eles estão operando rotas reais em várias cidades e fazendo com que as pessoas se acostumem a pegar um robotáxi praticamente em qualquer lugar. Não é algo que eles testam ou usam ocasionalmente. Agora sobre o Model Y QL. Novas fotos circulam e o lançamento nos Estados Unidos parece bem mais próximo. Se você não viu, o Model X QL é uma versão alongada de 3 fileiras do Model Y. Com distância entre eixos maior e terceira fileira utilizável, ele ocupa o espaço do Model X, já que a Tesla parou de fabricar o Model X. Ele também é bem mais barato que o Model X. Ele está à venda na China desde o ano passado e já foi lançado na Austrália e Nova Zelândia, mas ainda não há previsão de chegada aos Estados Unidos, mercado doméstico da Tesla. Eu realmente tive a oportunidade de passar um tempo com o Model Y QL quando estive na Austrália e já tenho uma análise completa dele que você pode conferir, o link está abaixo. Mas resumindo, a terceira fileira é a parte que sempre faltou no Model Quiz normal e a segunda fileira também é muito mais confortável. A novidade são as fotos recentes em novos mercados. Além disso, o carro já foi visto várias vezes em testes na fábrica da Tesla em Fremont, Estados Unidos. Passados os testes em estrada para a validação interna na fábrica geralmente significa que um carro está chegando perto da produção. Então os analistas do setor agora esperam que a produção nos Estados Unidos comece por volta de setembro, com vendas antes do final do ano. Tudo segue o que Elon Musk sugeriu, embora ele tenha afirmado que talvez nunca venha à América do Norte se a Tesla decidir priorizar o FSD. Parece que não foi assim que aconteceu, o que eu acho que era o que a maioria das pessoas esperava e também desejava. Ainda devemos ver o Model YL se tornar realidade. Ele também está entrando em um segmento que mal existia há alguns anos, com mais SUVs elétricos de 3 fileiras no mercado agora. Então, um Tesla de 3 fileiras mais barato poderia definitivamente ajudar aqui. Se você queria um Tesla de 3 fileiras, mas o Model X era caro ou indisponível, este modelo é o modelo para ficar de olho e deve ser bem mais barato, apesar do preço final ainda não ser conhecido. Eles vendem em outros mercados apenas como mais uma versão do Model X no site. Então você iria para a versão Performance e veria esse Model YL em algum lugar nessa lista. No lançamento provavelmente vai ser bem popular, e eu não ficaria surpreso se eles lançassem um pouco mais caro porque as pessoas vão comprar de qualquer jeito, essas pessoas que estavam esperando por ele, e provavelmente não vai ter nenhuma oferta de financiamento com juros baixos. Mas com o tempo, quando a demanda se estabilizar, provavelmente veremos isso acontecer.
Agora, do lado das vendas, a Tesla está indo muito bem em alguns mercados que nem sempre são comentados. O Model Isco foi o importado mais vendido no Japão em maio, o que é relevante pois o país é um mercado difícil para marcas estrangeiras. Isso ocorre após o Model Y liderar as vendas de carros importados na Coreia do Sul, mostrando que a Tesla vai bem em toda a Ásia, apesar das notícias sobre vendas mais baixas no Ocidente. Parte disso é simplesmente a força do Model Y como produto, e parte disso são os preços crescentes da gasolina em alguns desses mercados, o que está levando mais pessoas a finalmente tomar a decisão e migrar para um veículo elétrico. As vendas da Tesla variam conforme a região. Enquanto algumas áreas têm números baixos, outras batem recordes. Atualmente, a Ásia é destaque positivo para a Tesla. Agora sobre o Model Y L. A Tesla iniciou as entregas em um novo mercado, a Índia. A Índia agora faz parte dos primeiros países a receber o Model Y L, marcando a entrada da Tesla no mercado local. O preço inicial é cerca de $72 mil. Em relação à autonomia, ela é estimada em 681 km, mas isso é no ciclo generoso WLTP, o que dá cerca de 420 milhas WLTP, ou, realisticamente, mais próximo de 350 milhas em uma estimativa no estilo EPA. O interessante é o mercado. A Índia é muito sensível a preços, enquanto a Tesla chega com um SUV familiar de 3 fileiras na faixa Premium. Parece uma aposta ousada, mas oferece um bom produto para a expansão deles lá. Próxima notícia de hoje, do lado das baterias, as baterias de estado sólido finalmente estão saindo do laboratório e sendo testadas em estradas reais, ao que tudo indica. A bateria de estado sólido substitui o eletrólito líquido por um sólido, oferecendo mais autonomia, carregamento rápido e menor risco de incêndio. O problema é que essas baterias sempre ficaram restritas a laboratórios, e quase todas as montadoras, especialmente a Toyota, prometem essas baterias há anos sem nunca lançá-las. A Factorial, que atua com Mercedes e Stellantis, instalou suas células de estado sólido em um Dodge Charger Daytona de testes e iniciou avaliações nas estradas. Os resultados divulgados são excelentes. As células podem ser carregadas de 15 a 90% em cerca de 18 minutos e resistiram a temperaturas de menos 22 até 113 graus Fahrenheit, o que tem sido um dos maiores desafios para essa tecnologia. No quesito autonomia, a Mercedes dirigiu um EQS modificado por mais de 1.200 km com uma única carga usando células da Factorial e fizeram isso com cerca de 25% a mais de energia utilizável em um conjunto de baterias que tem praticamente o mesmo tamanho e peso do original. Pelo visto, ainda vai demorar alguns anos até você poder comprar um carro com uma dessas. Isso ainda não estará na sua concessionária no próximo mês, mas colocá-los nas ruas era o passo necessário e finalmente isso está acontecendo. Não é só uma afirmação de laboratório, está realmente nas ruas. Agora, claro, a gente ouve promessas enormes sobre baterias o tempo todo, e a maioria delas desmorona nos Estados Unidos, especialmente quando alguém faz um teste independente. Sempre aguardo dados reais de terceiros antes de me empolgar com isso. A diferença agora é que está em carros e estradas reais, não apenas em um slide de conferência ou algo parecido. Dito isso, é interessante ouvir certas coisas, como o tempo de recarga ali, porque já vimos células reais sendo usadas em carros na China que carregam mais rápido do que isso. Agora, em outra empresa de Elon Musk menos comentada nesta semana, a Boring Company afirma cavar túneis em 3 estados simultaneamente. Eles estão operando máquinas em Las Vegas, Nashville e no Texas. Eles destacam que os 3 locais têm solos muito diferentes, da argila de Vegas ao calcário de Nashville e a argila arenosa do Texas, sendo um grande teste para a tecnologia de túneis deles. O Vegas Loop é o maior projeto porque já tem aprovações para cerca de 110 km de túneis e mais de 100 estações para transportar pessoas pela cidade em Teslas, e partes dele já estão funcionando sob o centro de convenções. Em Nashville, estão construindo o Music City Loop para ligar o centro de convenções, a Broadway e o aeroporto, com previsão de funcionamento na primeira metade de 2027. No Texas, eles ficam em Bastrop, sede da empresa, onde constroem e testam essas máquinas. Agora, a The Boring Company é uma das partes menos conhecidas do mundo de Elon Musk, ou potencialmente do seu futuro império aqui, mas tem a reputação de avançar devagar e prometer demais. De qualquer forma, parece que a mesma máquina consegue lidar com 3 tipos de solo totalmente diferentes, então isso é algo importante e pode ser usado como argumento no futuro em outras cidades, não só em Las Vegas. Próxima notícia de hoje. Lá na Apple, tivemos um vazamento interessante essa semana. Vários jogadores da Copa do Mundo foram vistos usando fones de ouvido Beats que ainda não foram lançados. O mais recente é o jogador da seleção masculina dos Estados Unidos, Anthony Robinson, fotografado com fones bicolor, haste branca e conchas azul royal. Registros anteriores com outros jogadores mostraram versões de uma cor só.
Esses fones surgiram em registros da FCC no mês passado e a Apple, dona da Beats, os enviou a atletas na Copa do Mundo para gerar expectativa antes das vendas. Não se sabe se é um novo produto ou atualização do Beats Studio Pro, mas usá-los na Copa do Mundo expõe o produto a um grande público global antes do lançamento, mostrando uma ótima estratégia de marketing deles. Voltando à Rivian, as primeiras análises do Rivian R2 já foram publicadas e são muito positivas. O R2 é o SUV mais compacto e acessível da Rivian, com tamanho e preço para rivalizar com o Model X e acabou de chegar aos primeiros clientes. Unidades de avaliação também estão sendo enviadas. É um lançamento limitado da versão de performance e Marques Brownlee foi um dos primeiros a dirigir, chamando o modelo de concorrente do Model Y da Rivian. De modo geral, as primeiras avaliações têm sido muito positivas, dizendo que é realmente um ótimo carro para o dia a dia, que ainda consegue lidar com viagens de fim de semana e até um pouco de off-road leve, que é exatamente o espaço que a Rivian está tentando ocupar aqui. A versão de lançamento é a mais cara por enquanto, mas a ideia é lançar opções mais baratas depois, chegando a cerca de $45 mil e mais de 300 milhas de autonomia. Isso é mais importante para a Rivian do que quase tudo o que fazem, pois o R2 é o carro de alto volume necessário para começarem a lucrar, em vez de perder dinheiro por veículo vendido. O R2 tem esse formato de SUV mais quadrado que deve ser muito popular nos Estados Unidos. E é mais barato. É mais acessível, menor e totalmente elétrico de uma empresa que faz ótimos carros elétricos. Estou animado para ver esse carro no mercado, deve ser um grande concorrente da Tesla. Vamos observar especialmente o sistema de direção autônoma deles. Quero saber se as versões mais baratas do R2 vão manter a qualidade quando chegarem. Geralmente, as primeiras unidades avaliadas têm a melhor configuração de fábrica, enquanto versões mais baratas aparecem depois, sem sabermos como serão. Então vamos ver como essas versões realmente vão ser, porque a versão de $45 mil é a que realmente compete com o Model X. Agora, falando do lado do hardware de IA, a Samsung acabou de se tornar a primeira empresa a fornecer para a Nvidia a sua nova memória HBM4. A HBM é uma memória ultra rápida ao lado do chip de IA, fornecendo dados para ele. Esse é um dos principais gargalos na velocidade de funcionamento da IA. A nova HBM4 da Samsung foi construída especificamente para a próxima geração da plataforma de IA Vera Rubin da Nvidia, e ela opera a quase 12 gigabits por segundo, bem acima do padrão atual da indústria, que é de 8. Ser o primeiro a entregar isso para a Nvidia é algo muito importante, porque os chips da Nvidia são justamente aqueles que praticamente todas as empresas de IA estão disputando para conseguir. A mesma escassez de memória elevou os preços de celulares a laptops, já que empresas de IA compram tanta memória que resta menos para dispositivos comuns. É por isso que já vimos certas configurações dos computadores da Apple serem completamente eliminados. Quando você ouvir falar em falta de RAM e aumento de preços, essa é uma grande parte do motivo. A memória mais rápida do mundo está sendo destinada aos datacenters de IA, e a próxima geração já está sendo adquirida antecipadamente pela Nvidia. Além desse acordo de memória, a Samsung e a Nvidia estão se unindo para construir uma nova fábrica de manufatura de IA, então as duas empresas estão ficando cada vez mais conectadas. Por fim, menções rápidas. A Bélgica é o quinto país europeu a aprovar o FSD supervisionado, mantendo esse lançamento país por país em andamento. A BYD está levando sua recarga ultra rápida de 5 minutos ao Canadá, marcando o primeiro grande avanço dessa tecnologia na América do Norte, competindo com as baterias de estado sólido já citadas. Depois, a empresa de doces Haribo está convertendo parte de sua frota para caminhões elétricos articulados, sendo a mais recente grande marca a começar a eletrificar seu transporte. Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Para ver minha análise de como a Tesla quer produzir um carro a cada 5 segundos do futuro próximo, assista ao vídeo no link acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.